Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E hoje está comigo uma amiga, com certeza absoluta, uma amiga de longa data, companheira, parceira de estudo da doutrina espírita, Maria Leonir Krum. Maria, muito obrigado, minha amiga, por tu ter aceito de pronto, diga-se de passagem, meu convite para a gente bater um papo hoje aqui, certo? Eu é que agradeço mais uma vez esse convite, que, como eu sempre digo, é mais uma oportunidade de estudo, de reflexão, porque sempre que expomos a doutrina, aprendemos com ela juntamente com todos. E quero igualmente cumprimentar os telespectadores, os amigos que seguem este canal que traz tanta instrução na doutrina cristã de Jesus. É uma alegria estar aqui. Vamos repartir essa alegria, então. E o nosso assunto de hoje, que quando eu decidi falar sobre esse assunto, a primeira pessoa em quem eu pensei foi exatamente na Maria. Eu acabei de dizer isso para ela antes do programa começar. Nós vamos falar hoje sobre Jesus, Jesus de Nazaré. Maria, eu venho de uma outra religião, até os meus 20 anos eu era dessa outra religião, e nessa outra religião eu aprendi que Jesus era Deus encarnado, certo? Ou seja, Deus se fez homem, encarnou aqui na Terra para vir como Jesus, receber o nome de Jesus e fazer tudo o que ele fez. Agora, quando eu entrei na doutrina espírita, eu lia, porque eu comecei lendo a doutrina espírita, né? Eu li que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Pode explicar isso aí mais detalhadamente para nós? Realmente Deus é Deus e Jesus é Jesus? Muito bem, Jader. Essa dúvida, ela persiste na humanidade por muitos séculos. Desde a vinda de Jesus, na verdade, ela se estabeleceu como uma dúvida que as pessoas raramente conseguem esclarecê-la totalmente. E sim, algumas religiões acreditam que Jesus é Deus encarnado. Então, dentro disso, eu achei interessante me cercar do próprio Evangelho, né, e do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec. No capítulo 1, no item 1, a gente tem uma definição de Deus, que diz o seguinte: Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, isso de uma definição rápida de Deus, porque nós não temos condições de definir Deus. E aí entra a fala de Emmanuel, que nos diz assim: a fé racional faz com que a busca do homem por Deus tenha um princípio, mas não tem fim. Por que Emmanuel está nos dizendo isso? Porque Deus é infinito. Deus não cabe na nossa compreensão humana, devido à nossa materialidade. A matéria densa nos impede de perceber aquilo que é puro espírito e essência. Não conseguimos compreender totalmente. E Jesus, para a gente definir Jesus,
Eu lembrei e trouxe aqui para a gente reler Gênesis capítulo 15, que diz o seguinte: considerando-o um espírito da mais elevada ordem, não podemos reconhecê-lo como um dos espíritos supremos que habitou o planeta. Por todos os feitos, aqui diz o seguinte: por todos os feitos no bem neste mundo, não há de ter sido uma missão que a divindade confiasse ao menos de um espírito próximo da divindade. Então, aqui está nos dizendo que a missão que Jesus trouxe foi confiada a um espírito próximo da divindade. Não quer dizer que ele era Deus, né? Perfeito. Então, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado por ele para transmitir a palavra de Deus aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto ele seria um Messias divino. Eu trouxe esse trecho porque eu achei ele completo no que diz respeito à verdadeira missão de Jesus e quem é a envergadura desse Espírito, próximo da divindade. Quem está próximo da divindade? Né? Então nós temos esses espíritos crísticos que a gente estuda na doutrina. Aqui está a definição do próprio Cristo, de Jesus, que ele recebeu uma missão de uma grandiosidade diretamente de Deus. E aí sim se fez carne entre os homens e veio até aqui dar conta dessa missão tão difícil que nós estamos tentando entendê-la até os dias de hoje. Maria, Jesus escolheu os seus apóstolos, correto? Correto. Jesus era um espírito magnânimo, um espírito de altíssima, como se diz na gíria, espírito de luz, muita luz. E os seus apóstolos, na verdade, pelo que consta na Bíblia, não eram homens de grande saber. Saberia me dizer por que Jesus escolheu os seus apóstolos exatamente aquelas pessoas com um nível de cultural que já era pequeno na época de todas as pessoas e eles não fugiam à regra? Por que escolheu exatamente aquilo? Emendando uma segunda pergunta, isso aí havia sido programado ou a escolha dos apóstolos foi, digamos assim, aleatória? De forma alguma, aleatória não é possível, porque a espiritualidade está sempre trabalhando nas programações reencarnatórias da humanidade, dos espíritos que vão habitar diferentes planetas. Igualmente, a vinda dos apóstolos a este planeta foi um programa muito especial. E tu mesmo disseste, né, que os apóstolos eram homens comuns, eram homens daquela sociedade, daquelas comunidades, cidadãos do bem, mas homens simples, de pouca cultura. Por que que Deus faria essa escolha? Porque Jesus veio revestido de homem simples, de homem trabalhador. Não poderia ele se cercar de homens de grande cultura. Até entre os apóstolos existiam alguns com um pouco mais de conhecimento, que era o caso de Filipe, que era um grego, que era um homem que tinha um pouquinho mais de cultura, mas nem todos eram assim. São Lucas também era médico, era muito jovem, nem chegou a conhecer Jesus, mas era seu seguidor. E nós temos que fazer uma diferenciação entre apóstolo e discípulo, né? O discípulo é um aluno, e isso Jesus teve 70, tá? São Lucas cita alguns desses alunos de Jesus, que eram seguidores, mas eram mais discípulos mesmo. Os apóstolos são aqueles que são enviados, que vem da palavra, né? Enviar. Então eles eram enviados por Jesus para pregar, para levar a sua palavra. Então, e 12? Por que 12, né? As 12 tribos de Israel. Não foi escolhido isso assim de uma forma impensada, pelo contrário. A programação reencarnatória,
é uma das grandes dádivas que Deus nos concede como espíritos, né? Antes de virmos para cá cumprir nossas missões, enfim, fazer nossos resgates, né? Seja no planeta que for que estivermos inseridos. Assim foi com os apóstolos. E igualmente também, Deus não escolheria homens fracos para cumprirem uma missão de tamanha responsabilidade, de tamanha dificuldade, dada a época que eles teriam que enfrentar, porque estavam trazendo uma doutrina oposta ao que se vivia. As pessoas viviam de forma muito bruta, truculenta, de vingança, de raiva, de posse, e era necessário falar de amor, era necessário falar de perdão, de compaixão, de humildade, de um reino que ninguém via, que não existia aos olhos materiais, e esses eram os homens escolhidos para falar disso. Então a gente está sempre encantado em ler as histórias e todas as passagens de João, de Paulo, de Lucas, de Pedro, enfim, todos eles, né, deixaram para a humanidade, né, um legado de força e sabedoria, mas principalmente de simplicidade e de muita coragem, que era isso que eles eram revestidos nessa época. E precisava ter coragem nessa época. Muita coragem. Maria, a produção está me dizendo que falta 1 minuto, mas para te responder no início do segundo bloco, até hoje, né, as pessoas dizem, mas isso aí, meu Deus, foi um milagre, né? Só pode ser milagre. E aí eu te faço a seguinte pergunta: Jesus fazia milagre? O que se entende por milagre hoje? E eu acredito que por todo sempre se entendeu por milagre. Aquilo que não é possível perante as leis dos homens, as leis da natureza, por exemplo, e acontece, porque uma pessoa foi lá e fez um milagre, chamado milagre. Jesus fazia milagre? Jesus fazia grandes feitos. Mas isso tu vai me responder no início do segundo bloco, certo? E com essas palavras eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita com a minha amigona Maria Leonir Krum, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook, Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu estou batendo um papo com a minha amiga de longa data, do grupo de estudo lá no Instituto Espírita Leocádio José Correia.
E eu fiz um questionamento para Maria e eu retorno esse questionamento para ela. Maria, Jesus fazia milagres, coisas impossíveis, ele fazia acontecer. Era assim que funcionava? Nós temos que pensar de como as pessoas reagiam ao ver Jesus ressuscitar pessoas, multiplicar pães, multiplicar vinho, enfim, todos esses feitos gloriosos que estão até hoje aí comprovados pelo nosso Evangelho. E no Evangelho, no capítulo 19, nós vamos entender um pouquinho o que significa milagre. Porque não podia as pessoas definir tudo isso que não fosse milagre, algo extraordinário. Nós precisamos primeiro compreender que Jesus tinha um perispírito diferente da humanidade. Para quem não é espírito, desculpa te interromper. Sim. Meia dúzia de palavras, perispírito. A ligação do corpo com o espírito, falando de uma forma muito sucinta, porque perispírito tem obras enormes tentando definir o perispírito, né? Mas o de Jesus era de uma formação, digamos, falando uma palavra mais leiga, diferente do nosso. Começando daí então, que o magnetismo que Jesus tinha era muito superior ao de todos nós. Todos nós temos mediunidade, todos nós podemos curar, todos nós detemos isso. Foi por isso que ele disse: sois deuses e podeis fazer o que eu faço. Mas baseado em quê? Nós temos que compreender que nós temos dentro de nós fé, e ela é uma manifestação da inteligência. E se eu unir o meu magnetismo à potencialização desta fé ao grau que Jesus tinha, poderemos ressuscitar pessoas, poderemos curar pessoas. Por que isso não é feito nos dias de hoje? Porque nós temos que entender que isso também é feito com a permissão de Deus. E que não podemos sair por aí, pessoas comuns, ressuscitando aos outros. Não há nenhuma necessidade de que isso se comprove. Jesus, sim, fazia isso para demonstrar para nós que a vida perpetua depois da morte. E que o nosso magnetismo cura. E o que é o magnetismo? É a ligação do corpo com o perispírito e com o espírito. Então isso é um assunto muito extenso, que envolveria aqui uma aula do livro dos médiuns bastante por horas e horas, mas o que nós queremos dizer é que Jesus curava, que Jesus ressuscitava, multiplicava coisas pela sua qualidade moral, a sua, vamos dizer, autoridade moral e pela sua elevação perispíritica. Então, é dessa forma que os milagres, no entendimento comum das pessoas, era chamado. Mas na doutrina espírita nós sabemos que isso não passa de uma manifestação física. É possível, sim, curar, há pessoas que fazem a autocura dentro da intensidade da sua fé, ligada a esse magnetismo que vem dessa chamada mediunidade que nós chamamos. Maria, já que tu encerraste falando mediunidade, eu arrisco te perguntar, então eu posso dizer que Jesus era médium? Sim, Jesus era um médium de altíssimo alcance mediúnico, assim. Por ele ser aquele espírito que nós descrevemos no início do programa, por ele ser esse espírito próximo de Deus, ele tinha todas essas elevações morais, perispíritica. Então nós temos que sim concordar todos em dizer sim, Jesus foi um grande médium, o maior médium que esteve encarnado. E Jesus, ele se comportava perante as pessoas comuns da sociedade daquela época, daquela forma, humilde, né? E
Como é que as pessoas, enxergando ele daquela forma, não corria ele o risco de chamarem como a gente chama hoje, esse cara tem soberba, tá? Jesus, como é que ele enfrentava esse tipo de situação, que ele sabia muito, era um espírito elevado, como tu acabaste de dizer, perante aquelas pessoinhas ali que não sabiam nada a respeito da vida, não da vida material, mas da vida espiritual. Eram ainda, se nós somos espíritos ainda engatinhando, né, Maria? Que dizer daquelas pessoas naquela época? Exatamente. Desde a infância, Jesus já tinha essa naturalidade luminosa por onde passava. E Deus não enviaria para a terra para chamar a atenção sobre amor, compaixão, perdão, um ser que não fosse totalmente pacífico, comedido nas palavras. As palavras eram de uma sabedoria profunda, eram doces, e as pessoas que se aproximavam dele percebiam isso, se emocionavam. A fama de Jesus o precedia. Quando ele se aproximava de uma localidade, de uma cidade, de umas cercanias, enfim, as pessoas já sabiam que Jesus estava por chegar. Devido a a gente acabou de falar, autoridade moral, mas um comportamento simples. Há pouco eu ouvi uma palestra que contava que Jesus chegava e se hospedava em lugares onde tinham marginais, pessoas de pouca cultura, prostitutas, e ele se hospedava nessas casas e as tratava com naturalidade, perguntava sobre seus filhos, sobre suas condições. E então ele encantava a todos, ele encantava centuriões, a homens do poder. Nós sabemos de homens que Jesus cuidou de uma filha, de uma menina que ele curou, né? De um prefeito, de um homem de uma autoridade alta. Então ele tinha esse trânsito amoroso entre todas as classes, porque ele disse: não vim curar os sãos, vim curar os doentes. Então, os próprios apóstolos se surpreendiam quando Jesus se hospedava ou comia à mesa com pessoas de moral duvidosa, vamos chamar assim, porque ele não julgava as pessoas, nunca as julgou. Então, essa autoridade, ela era uma coisa natural. E nós tivemos a oportunidade de conhecer Chico Xavier, que era um exemplo, agora pouco recente entre nós, de uma humildade e de uma autoridade moral no bem, no amor. Então a gente multiplica isso para Jesus, né? E pode se imaginar que era uma autoridade natural, simples, alegre e muito amorosa. Maria, a doutrina espírita diz que Moisés trouxe a primeira revelação, né? Ou seja, de que existe um Deus único. Jesus trouxe a segunda revelação, ou seja, o amor, e o Espiritismo, digamos, trouxe um conhecimento mais abrangente a respeito de vida, morte, vida espiritual, etc. E aí a minha pergunta é a seguinte: por que então Jesus já não trouxe esse conhecimento abrangente, mais abrangente, digamos, que a doutrina espírita trouxe a respeito de vida espiritual, morte, reencarnação, etc. Justamente do que nós estávamos falando anteriormente, do nosso nível moral e espiritual. Essas pessoas, e éramos nós, pode acreditar, nessa época que Jesus esteve, éramos pessoas rudes, de pouco conhecimento, cultura nenhuma. Elas não compreenderiam o que Jesus teria trazido nessa época, porque Jesus não era do tipo que ia esconder do verbo tirar a informação das pessoas necessárias. Ele trouxe tudo o que a humanidade precisava naquele momento, com aquele grau de cultura e de compreensão que tínhamos nessa época. Então não era preciso um despertamento para um sentimento que as pessoas sequer sabiam que tinham. Por exemplo, amar e perdoar.
Por exemplo, respeitar o meu irmão, né? Por exemplo, respeitar o adultério, coisas assim. Então, ele trouxe esse despertamento para sentimentos e era um trabalho dificílimo dado à condição humana da época. Não era possível que Jesus revelasse com toda a clareza, porque ele revelou tudo, mas os homens não compreendiam. Nós hoje estamos estudando a doutrina dos Espíritos e por isso conseguimos compreender algumas coisas, porque os Espíritos são superiores e nos esclarecem de acordo com nossa condição. Em muitas obras nós vamos ver eles nos chamando a atenção que nem tudo é dado a nos conhecer. Nem tudo será dado a conhecer nessa época da infância da humanidade. Porque a humanidade está despertando para a questão da pluralidade dos mundos, da multiplicidade da alma. Agora nós estamos acordando sobre isso. Então, como é que Jesus traria isso com clareza para uma época que não conseguiriam compreender? Aliás, compreendemos muito pouca coisa quando ele esteve, né? Hoje estamos aqui há 2022 anos depois, tentando compreender todas as palavras de Jesus. E está difícil. Compreender até, digamos que a gente, de certa forma, compreende. O problema é praticar, né? A prática, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio, exatamente. Maria, eu sinto te dizer, mas o programa está encerrando, certo? Mas eu vou arriscar para, se tu tiver condições de me responder, por gentileza, em 1 minuto. Por que Jesus, segundo a Bíblia, ressuscitou no 3º dia e nós não podemos ressuscitar no 3º dia? Exatamente pela resposta que eu te dei anteriormente com relação ao seu perispírito, né? E eu tenho uma questão bem interessante que foi o Haroldo, até que eu li há poucos dias aqui. Aqui Haroldo diz o seguinte para nós: nós como espíritos ainda caminhantes na escala evolutiva, como podemos ressuscitar com o Cristo que não veio para cumprir débitos e sim uma missão divina? Nós não vamos ressuscitar, nós temos a oportunidade da reencarnação. Jesus não precisava reencarnar. Então, por isso, e na época também, o termo ressuscitar e reencarnar se confundia bastante. Os judeus usavam a palavra ressuscitar para reencarnar, né? Mas a gente tem que compreender, Jesus sim ressuscitou, fez um corpo fluídico tangível e se apresentou pela sua alta mediunidade, por esse perispírito tão puro que ele tinha. Então fez um corpo tangível para que todos ouvissem. Isso para nós é praticamente impossível em milhares de reencarnações. Então para nós é permitido, e essa é a dádiva que Deus nos deu, vir resgatar esses débitos. E ele não, ele veio cumprir missão divina. É completamente diferente do que estamos fazendo. Maria, agora sim, o programa encerrou, mas antes de encerrar definitivamente, se tu quiseres deixar uma mensagem aos nossos telespectadores, quem nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, por favor, a câmera 3 ali é toda tua, fica à vontade. Sim, a mensagem que eu gosto de deixar sempre por onde quer que eu passe é de que tudo aquilo que nós possamos absorver da doutrina dos Espíritos, possamos aplicá-la um pouco em nossas vidas. E este ano é um ano de oportunidade muito grande disso. Nós vamos enfrentar eleições políticas e isso pode despertar paixões, despertar intrigas familiares, e que possamos botar em prática a paciência, a compaixão e tudo isso que Jesus nos ensinou. Então, a doutrina é maravilhosa, ela é dos Espíritos, ela é perfeita, traz todas as informações que precisamos, mas é necessário aplicá-las um pouco nas nossas vidas. Uma boa tarde a todos e foi uma alegria estar aqui mais uma vez. Maria, então a alegria é recíproca, certo? Muito obrigado por tu ter, volto a repetir, aceito meu convite para falar esse assunto que eu acho ele simplesmente maravilhoso, certo? Ainda muito
como é que eu vou dizer, muito desconhecido. E inesgotável. Exatamente, né? E desconhecido a respeito da verdade sobre Jesus, né? E também essa palavra que tu usou, eu concordo plenamente. Maria, muito obrigado. Obrigada, Jader, por tu ter vindo aqui hoje para a gente bater esse papo gostoso. Muito obrigado. Obrigada. E com esse aperto de mão, com essas palavras aí, com esse agradecimento para Maria, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E ao nosso novo apoiador cultural, do meu amigo Moacir Germani, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.